Salve, eu sou Helena, estudante de Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto, moro em Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, e hoje, no dia 7 de junho de 2023, estou gravando o quarto vídeo para este canal. Gostaria de dizer que na última caravana que nós realizamos aqui em Miguel Pereira, no dia 27 de maio, e já explicando que a caravana é quando os estudantes do livro Universo em Desencanto se reúnem e, indo de porta em porta ou em praças públicas, fica distribuindo material informativo através de prospectos, e as pessoas que se interessarem, nós também fazemos doação dos livros da cultura racional. Então, aqui em Miguel Pereira, a caravana funciona aos domingos, das 9 ao meio-dia. Então, nesse último dia que eu participei, que foi dia 27 de maio, uma senhora que estava prestando serviço por ali, ela ficou próxima a mim e nós começamos a conversar. Eu falei para ela, senti necessidade de falar para ela como eu comecei a estudar os livros Universo em Desencanto. Então, eu disse que tinha um familiar que começou a ficar com sérios transtornos emocionais, que fez com que não pudesse dar conta das suas atividades normais do dia a dia. Então, meus pais, já com uma certa idade, entre 50 e 60 anos, recorreram a vários recursos da medicina. Fizeram vários tratamentos, porém nada estava surtindo efeito. O tempo ia passando e meu pai começou a correr atrás do que poderiam oferecer para que essa pessoa melhorasse. Então, meu pai foi a vários segmentos religiosos que indicaram o que fazer de acordo com cada uma dessas religiões, só que, novamente, não se via resultado. A situação ia ficando cada vez mais difícil, mais delicada, muito sofrimento envolvendo a todos nós da família, até que um dia o meu pai, que já conhecia o senhor Manuel Jacinto Coelho de Belfor Roxo, porque o meu pai comprou, o primeiro livro que meu pai teve acesso é o que nós chamamos de Amarelão, foi um dos volumes do Amarelão. E ele teve uma dúvida e ele resolveu ir a Belfor Roxo, que é onde morava o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, responsável pela obra Universo em Desencanto, uma habitante do nosso verdadeiro mundo de origem, que veio para cá para cumprir essa missão de trazer toda a definição da verdadeira origem da humanidade. Então, meu pai foi até Belfor Roxo, foi muito bem recebido pelo nosso mestre, nosso querido senhor Manuel Jacinto, e ele conversou, tirou as dúvidas. Voltando para casa, ele disse, meu pai se chamava senhor Laurentino Augusto de Caldas Barbosa, muito estudioso, mas naquele momento ele disse que não agradou a linguagem do livro. Ele disse que era um português muito simples, muito humilde, e ele não teve aquele chamamento para ler, para começar a estudar. Então diz ele que colocou o livro na estante e seguiu a vida, né? Ele era autodidata, ele teve pouco estudo aqui no Artifício, mas ele era uma pessoa que estudava muito, então ele sabia sobre várias religiões, várias filosofias, porque ele se dedicava a esse estudo. Bom, um tempo depois, então, este familiar passa por essa situação. Então, meu pai, já recorrendo a vários lugares, ele, num determinado dia, ele escuta um programa na rádio feito pelo senhor João Cruz,
um antigo estudante de cultura racional, que não está mais entre nós. E nesse momento, meu pai se lembrou do seu Manuel. Ele falou, eu já conheço o Universo em Desencanto, eu vou atrás do seu Manuel, vou lá atrás de novo. E então ele entrou em contato com o seu João e o seu João Cruz levou meu pai. Mas só que dessa vez o senhor Manuel já não estava mais em Belfor Roxo, já estava no Retiro Racional em Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio também. Isso já foi o ano de 1975. Chegando lá, o senhor Manuel o recebeu muito bem, pegou o violão, começou a tocar uma música para ele e disse para que meu pai lesse e que todos da nossa família, o máximo que pudessem, nós lêssemos, o livro, quanto mais horas melhor, que esta pessoa iria ficar curada. E assim aconteceu. Foi uma cura maravilhosa, que minha mãe sempre dizia, vamos ler porque eu não aguento mais sofrer. Minha mãe foi muito guerreira, ela fincou o pé e disse, vamos porque eu não aguento mais. E tudo se resolveu e por conta disso, todos nós começamos a frequentar o Retiro Racional, a colaborar com as obras, as edificações, a construção das obras e também começando a trabalhar na gráfica racional, que é a gráfica que produz os livros Universo em Desencanto. Bom, depois desse breve relato, essa senhora que eu conversei, ela foi buscar uma sombrinha e eu me juntei de novo ao grupo e comecei a divulgar para os transeuntes. Então, terminando a caravana, nós fomos almoçar num restaurante próximo e essa senhora que eu fiz o relato nos acompanhou, foi almoçar conosco. Então, de repente, ela começa a falar para mim toda animada, Helena, você não sabe o que aconteceu. Depois que você me fez aquele relato tão bonito de como você começou a ler os livros, eu me sentei num banco ali próximo porque eu estava fugindo do sol. E, de repente, senta do meu lado uma senhora que se dizia policial, que morava no Espírito Santo e que estava aqui em Miguel Pereira porque a mãe dela mora em Partido Alferes, que é na cidade vizinha. E então eu falei, mas eu moro em Miguel Pereira mesmo, eu estou acompanhando aquele grupo ali. Aí a moça vira para ela e diz, esse pessoal aí é o pessoal que está vestido de branco, é um pessoal que também tem na minha cidade, lá no estado que eu moro, no Espírito Santo. E lá teve um fato muito marcante que eu vou te contar. Havia uma família em que um dos irmãos foi assassinado. Então, uma das irmãs não se conformava com o que tinha acontecido e não parava de chorar. Então, era um tempo sem fim. Passaram-se dias, semanas, meses, e a menina, a moça, não parava de chorar porque ela não se conformava com a perda do irmão, que morreu violentamente. Então, a policial relatando ainda que aconteceu da mesma forma, Foi procurada todos os tratamentos médicos possíveis, várias religiões, e nada também não surtia efeito. Até que eles conheceram o livro Universo em Desencanto, começaram a ler e a menina se equilibrou. Tudo voltou ao normal na vida dessa família. Então, na hora do almoço, essa senhora me disse, Helena, você não vai acreditar, é a mesma história que você me contou, só mudaram os personagens. E eu fiquei maravilhada, como é que pode? Você acabou de me contar, aí eu sento, não deu nem 5 minutos, vem um outro relato de uma pessoa aleatória que me aparece ali e me começa a contar a história. Então,
O que eu posso trazer para vocês em relação a esse fato? Como nós somos assistidos pelo mundo racional na hora em que nós estamos ali na praça divulgando a cultura racional. Tem até um trecho que eu gostaria de falar para vocês, que é do 120 volume do Histórico, na página 55. Diz o Racional Superior assim: e os que passaram a se conhecer têm esse dever a cumprir, porque são representantes do mundo racional na Terra, que sabem muito bem que são habitantes do mundo racional, que aí estão materializados em forma de máquina. E quando nós estamos nas praças, nas ruas, divulgando a cultura racional, nós estamos cumprindo a orientação que o Racional Superior nos dá desde o primeiro livro, que é o dever de fazer a propaganda deste conhecimento. Então, nós sabemos, todo estudante de cultura racional sabe, que não há efeito sem causa, que essa senhora, essa policial do Espírito Santo, ela não surgiu do nada, né? Ela foi trazida como uma ferramenta para fazer essa divulgação maravilhosa naquele momento. E o que nós agradecemos muito, nós ficamos muito felizes por mais essa prova, por mais essa comprovação desse conhecimento que vem terminar com todos os enigmas, com todos os fenômenos, com todos os mistérios, desvendando a nossa verdadeira origem, como nós podemos retornar ao nosso verdadeiro estado natural. E por isso fica aqui o convite. Não perca mais tempo, pegue um livro Universo em Desencanto e comece a se beneficiar, porque quanto mais você lê, mais cultura você vai adquirindo, cultura verdadeira, cultura natural da natureza, e você vai se equilibrando em todos os aspectos, toda a sua vida vai sendo equilibrada, tudo começa a dar certo, porque você começa a estar ligado à energia mais poderosa do universo, a energia racional. Então, salve!